Você já se perguntou quais carros clássicos realmente dominam as estradas do Brasil hoje em dia? Esqueça as peças de museu, estamos falando dos veículos icônicos que não apenas sobrevivem, mas prosperam nas ruas contemporâneas, tornando-se uma parte vibrante da cultura do país. Vamos ver as verdadeiras lendas automotivas atemporais que se recusam a desaparecer e também os modelos que sumiram do mapa. Olá amigos do canal PL, bem-vindo a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Curta o vídeo se você gostar, é muito importante para nós. Como determinados modelos de veículos que tiveram a produção encerrada há décadas, ainda hoje permanecem ativamente nos cenários das mais diferentes ruas do país. Basta olharmos ao redor para vermos verdadeiros sobreviventes. Essa situação pode variar de acordo com a região, mas o relato que trarei aqui é baseado na nossa região aqui do interior do estado de São Paulo, que retrata, acho que muito bem, regiões do Brasil. Recentemente eu vi um corte daquele Tecar, que é dono daquela loja que vende automóveis de luxo, Tecar, e eu gostaria de exibir esse corte para vocês e eu vou comentar em seguida. Vamos ver. O problema dos carros da Fiat, os mais velhos, pode ver, você não vê mais Tempra, você não vê mais tipo. Acabou, foi acabando. Se você vê um Volkswagen velho, antigo, você vê um Chevrolet antigo, você vê um Ford antigo, agora Fiat velho... Não, acabou, irmão. É só Uno, só tem Uno de escada. Deteriorou assim, ó. Não tem. Você não vê um tipo rodando, estilo você já quase não vê mais, porque o carro foi acabando. Tipo, vai, joga fora, mano. Ficou velho, vai jogando fora, porque não dá pra você usar ele velho, vai acabando. Os carros da Fiat. Olha, eu gosto muito de Fiat. Gosto, inclusive, acho que muitos não sabem, meu carro de uso é uma perua Palio. Mas o que o Tecar disse aqui é verdade. É verdade mesmo. Eu não lembro a última vez que eu vi um Tempra na rua. Dificilmente você vê um Tempra. Acho que os últimos Tempras que eu tenho visto são lá no espaço do Dante, lá em Campinas. Só, né? Um tipo, prêmio, né? São carros que realmente você não vê mais com frequência, eles sumiram, né? Há uns 10 anos atrás você ainda havia alguns modelos, havia com frequência, alguns modelos da linha 147, como o próprio Fietinho, né? Até aqueles frente alta, inclusive, o Spazio, o Panorama e Odi. Bom, o Odi, o sedã, sempre foi difícil de ver, na verdade. Mas de uns 5 anos pra cá, esses carros sumiram. Dificilmente você vê. Aqui no caso também entra a questão da idade desses carros. Nós estamos falando de carros da década de 70 e é natural que conforme os anos passem, esses carros vão ficando mais velhos e é natural essa renovação e é natural que vai ficando mais difícil de ver. Mas existem carros da década de 70 que estão presentes nas ruas ainda hoje. Por essa razão eu vou trazer aqui os campeões de popularidade e vou separar por décadas, justamente por essa questão de idade. Carros que da década de 70 que você vê com frequência ainda hoje, começando com o Fusca, é claro, né? O carro que foi o mais vendido do Brasil durante esse período e ainda hoje é comum observarmos esses carros em uso diário, uso severo, seguido pela Brasília, né? Também presente, um pouco menor em menor quantidade, né? Mas ainda assim vemos e algumas variantes também. Aqui tem um caso curioso, a cidade de Pirassununga no interior aqui é impressionante. Tem muita variante rodando lá e não é rodando carro de colecionador, não, é carro de uso mesmo, carro com bagageiro no teto, carro na labuta diária. Outros modelos como TL, Carmanguia, aí a gente já entra realmente numa questão de carros que não vemos mais. Kombi, Corujinha ainda havia alguma coisa até a trabalho, como eu flagrei há um tempo atrás, mas a maioria hoje em dia que se vê no trabalho intenso são as Clipper da década de 80, 90 e as teto alto. Passat da década de 70 também é difícil, às vezes a gente vê algum modelo dos anos 80 circulando, mas são carros que também já se vê bem menos, né? Opala da década de 70 eu confesso que não tenho mais visto, é até mais comum ver Caravan do que Opala aqui na região. Até os modelos da década de 80 é difícil de ver por aqui. Chevette ainda vemos alguma coisa
porém mais da década de 80 em diante, né? Principalmente os modelos pós-83 que são conhecidos como mãozinha. Um outro fator que temos que levar em conta é que muitos desses modelos que eu disse aqui, Opala, Passat antigo, são carros que não vemos mais na rua com frequência, mas são carros que estão em grande parte, os que sobraram, em garagem de colecionadores e entusiastas, e são carros que rodam menos, né? Então, aqui no caso nós estamos falando de carros rodagem diária, uso intenso. Agora eu vou apresentar para vocês a lista de modelos que mais se vê nas ruas por aqui, né? Gol quadrado e derivados, até em trabalho mesmo, né? Paraty, Saveiro, Voyage, eles estão presentes em diversas ruas. É muito comum você ver ainda hoje esses carros no uso diário, né? Temos também outro campeão de popularidade ainda hoje, Chevrolet Monza. Nossa, esse carro você vê aos montes rodando por aí, e muitos deles ali de uso diário também. Terceiro lugar, o Santana, né? A gente vê ainda muito Santana rodando, principalmente os Santanas ali do final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Tem muito Santana rodando, não à toa esses carros foram usados em grande parte como táxi em várias regiões do Brasil devido à sua robustez mecânica, né? Uma mecânica robusta, confiável e um carro espaçoso. Família Ford, ó, presta atenção, Del Rey, Corcel e Belina são carros, são carros que eu costumo dizer, a lata acaba porque esses carros têm mesmo um problema de corrosão, eles apodrecem muito. Acaba a lata, mas o motor continua rodando. É impressionante a quantidade desses carros que a gente vê trabalhando ainda hoje, né? São os campeões do trabalho pesado, serralheria, marcenaria, pedreiro, adoram esse tipo de carro aí, Belina principalmente, são carros que mesmo todo podre continuam rodando no trabalho intenso, no trabalho pesado. Um outro carro que a gente vê também, ainda falando de Ford, são os Escorts, embora a maioria que se vê deles nas ruas está em mau estado. É difícil você ver um Escort, sabe, filezinho, que não esteja, né? Que não seja de um colecionador, um carro que está ali na labuta diária, é difícil você ver um Escort em bom estado. Os que você vê no uso diário geralmente estão meio cansados. Uno você vê muito também, né? Até daqueles Unos ali da década de 80, com a frente alta ainda, e os primeiros Mille. O Mille acho que é o campeão aí que a gente mais vê, né? Mas o Fiat Uno é um carro que ainda está em grande parte no trânsito brasileiro. É um carro robusto, manutenção barata, é um carro econômico e resistente. É um campeão de popularidade, né? Nós mencionamos que é difícil você ver certos carros da Fiat hoje em dia, Tempra, Tipo, até o estilo já é um carro que você vê em menor quantidade, mas o Uno eu creio ser o campeão de popularidade, seguido pela família Palio. Eu já vou entrar no Palio. Eu coloquei o Palio numa outra categoria que eu vou trazer para você, que é exatamente essa categoria que eu costumo chamar de os novos carros velhos. O que significa isso? Há uns 10, 15 anos atrás era comum ver carros dos anos 70 carregando coisas de trabalho no teto, carros dos anos 70 sendo usados para trabalho pesado. Hoje é muito comum você ver esses carros, são os novos carros velhos, que são exatamente o quê? São aqueles carros do final da década de 90 e começo dos anos 2000, que estão vivendo atualmente o seu declínio máximo de desvalorização. Por essa razão são usados para trabalho pesado, com exceção da Belina, que a gente vê muito ainda para trabalho. É muito comum você ver, né, Palio das primeiras geração e da segunda geração, Gol Bola, os primeiros G3, modelos da linha Corsa, são carros comuns de se ver hoje em dia no serviço pesado, né? Serviços diários. Existem modelos que enfrentam hoje o auge da desvalorização. Eu posso citar aqui modelos da Ford como os primeiros Fiesta, aqueles Escorts, né, europeu, tanto o último da fase autolatina quanto os primeiros E-Tech, são carros que não têm muito valor e procura atualmente. Então hoje a gente vê o que são os novos carros velhos. Fase essa que já foi vivida por vários modelos que hoje são valorizados e cultuados. Nós estamos vivenciando a história. Os anos vão passando e carros que até pouco tempo atrás eram carros seminovos ou no máximo usados, hoje são carros velhos. Um carro 2005 é um carro com 20 anos de uso. Então esta é
a nova realidade. São realmente, aqui na região é muito comum você ver esses novos carros velhos, Uno, Fiesta, Palio, Gol Bola, é a nova geração, mas ainda assim existem sobreviventes lá da velha guarda, como eu disse, linha Ford, Corcel, Del Rey, Belina, Gol Quadrado, Paraty, Voyage, Monza também, um campeão de popularidade e resistência. Eu quero saber de você, quais carros antigos ainda permanecem no trânsito diário na sua região? Comenta aqui embaixo, eu quero ler o seu comentário e quem sabe até faremos uma parte 2 desse material. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!